Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Então, vamos para mais um vídeo da nossa série, meu primeiro aquário. Gente, desde já agradeço. O último vídeo da série deu bastante views, o pessoal gostou. E assim, eu sempre esqueço de pedir, mas nesse vídeo eu já vou iniciar logo pedindo para não esquecer. Se puder, se inscreva no canal e deixa já o seu joinha. Valeu, galera. Vamos alimentando aqui o Oscar e vamos conversando. Esse vídeo a gente vai tratar sobre termostrato. Valeu, galera. Tem uma diferença em termostrato e aquecedor. O aquecedor, ele não vai parar de esquentar. Então, se você esquecer ele lá, ele vai cozinhar seus peixes. O termostrato, ele tem um termômetro que quando chega aquela temperatura que você colocou, ele vai desligar. Se você colocou em 28, ele vai desligar em 28. Então, aconselhável o termostrato, tá? Que é esse aparelhinho aqui, ó, para quem não sabe. Ele tem uma luzinha que ele acende quando ele estiver funcionando. Tem muita gente que compra o termostrato, coloca no aquário, aí ele acende a luzinha para colocar na temperatura que você colocou ali em cima, pôs para sobreaquecer, né? E aí quando ele desliga a luzinha, acha que queimou. Não, galera, ele desliga a luzinha porque ele só vai trabalhar quando a água tiver mais baixa que a temperatura que você colocou. Entendeu? Ele tem um termômetro por ele ali. Tá, galera? Aí bicho gosta de comer, ó. Opa, que vai no meu dedo. O termostrato é para garantir a temperatura estável, porque a temperatura estável é fundamental para não dar ictio, ou então não maltratar o seu peixe, né? Porque se você pega e deixa sem termostrato, você deixa o aquário sem termostrato, dependendo da oscilação da temperatura do aquário, vai deixar o seu peixe com a imunidade baixa, fazendo ele atrair doenças que você não queira, né? Você quer que o seu peixe dure bastante tempo, você tem que investir num termostrato. Ah, mas tá ok. Tem gente que vai falar pra mim assim, mas onde eu moro é calor, esquenta. Tá ok. Onde você mora, esquenta. Porém, à noite fica a mesma temperatura. Quando chega, dependendo de onde você deixa o seu aquário, deixa na varanda, exemplo, num local que vai esfriar na parte da noite, vai fazer bastante mal ao seu peixe. Mesmo aquários pequenos, os aquários pequenos são os aquários que vão auxiliar muito mais a temperatura, tá, galera? Isso aí deixa o peixe um pouco estressado também. Ele não vai viver tanto quanto que ele precisa viver. Tem peixe que vive 10 anos, tem peixe que vive 5 anos, que você vai e olha que bonitinho, ó, vai comer, ó. Depois fala que o cascudo não come alimento de fundo, hein? Aí, ó. Olha lá, comendo. Depois fala que cascudo não se alimenta de fundo. Então, depois fala que o peixe dura pouco, mas é por causa que não tem os equipamentos certos. Nessa série a gente vai falar primeiramente do termostrato. Brevemente eu vou falar sobre os filtros, os tipos diferentes de filtros, e vou também trazer para vocês o que é colocado dentro dos filtros. O que seria melhor para os filtros, tá, galera? E o porquê serve o filtro? Isso aí é para próxima episódio aí. Enquanto isso, a gente estamos falando sobre o termostrato, né? Para não deixar o peixe com a imunidade baixa, para não deixar
o seu peixe estressado, né? Para garantir uma vida melhor para o seu peixe, tem termostrato aí que hoje em dia na internet se encontra por R$ 50. E não é qualquer termostrato que você vai colocar, não. Você tem que ter a noção, como eu falei, no primeiro, acho que foi no primeiro episódio dessa série, eu falei sobre o tamanho do aquário. Você tendo o tamanho do aquário e a litragem do seu aquário, você vai ter a litragem perante o termostrato, né? Eu não vou se enganjar em qual a porcentagem, porque já tem um vídeo no canal explicando nessa questão. Mas tem termostrato de 25, tem termostrato de 50. Esse termostrato aqui, se eu não me engano, ele é de 50 e esse aquário é de 30 a 37 litros. É um aquário de engorda para esse Oscar. E os cascudos também, olha o tamanho dessa fera. Não sei se vai dar zoom, no celular meio ruim. Viu? Ele veio pequenininho, rapaz. Pangacinho também, ó. Então, a gente tem que se atentar nessa questão da temperatura ambiente para os nossos peixes, tá? Aonde colocar o termostrato? Galera, o termostrato é dentro da água, mas você não vai colocar o termostrato muito no fundo, porque pode ser que alguns substratos podem sobreaquecer o termostrato. E você também não vai botar o termostrato muito aqui em cima do aquário, porque se você coloca ele em cima do aquário, você vai fazer uma TPA de urgência, esqueceu, tirou a água. Se o termostrato ficar sem água, ele vai trincar o vidro. Trincando o vidro pode dar choque nos seus peixes e acabou o termostrato e peixe, né? Então vocês têm que ter cuidado com essa questão. Você gosta de colocar, eu coloquei ele aqui porque o filtro tá bem ali. O filtro tá bem ali. A água tá jogando diretamente nele. E por ter uma movimentação de água aqui, fica melhor de você sobreaquecer o filtro. Se você também colocar ele num local que não saia muita água, não tenha movimentação, porque a gente sabe que tem alguns lugares do aquário que não tem essa movimentação toda. Aí você também vai fazer ele forçar muito até ele poder aquecer o aquário inteiro, tá, galera? Por isso que você tem que colocar ele num local que tenha movimentação de água. A maioria dos peixes costumam se dar bem com a temperatura de 28 graus, mas vocês têm que procurar saber qual é a temperatura do seu peixe, tá? Porque tem peixe de temperatura mais fria. Tem peixes de temperatura mais alta que 28 graus, eu acho que, não sei, não posso dizer, mas eu acho que eu não conheço nenhum peixe que vai ficar 30 graus o tempo todo. A não ser que vocês estejam curando ele de alguma doença, porque tem muita gente que faz quando ele fica com íptio, aumenta o termostrato a 30, 31 e deixa lá e aí o íptio some. Mas eu não posso aconselhar isso porque eu nunca fiz, tá, galera? Então, a gente já sabe que é para evitar o peixe de se estressar, para evitar que a imunidade dele abaixe. Isso seria ótimo você ter um termostrato. Então quando você comprar o seu aquário, você já escolheu o seu peixe, você já tem. Por isso que eu fiz o vídeo antes, para vocês escolherem um peixe que você vai colocar dentro do aquário, que aí você já tem a temperatura que você vai querer deixar dentro daquele aquário. O termostrato aqui, ele está do lado da janela, tem uma janela ali. Eu sei que é ruim, por quê? Porque dias de frio tem que fechar a janela, galera. Não adianta você ter um termostrato. Eu tenho um termostrato e eu tô botando mais comida por causa dos fundos, cara. Eu tô aqui, esses cascudos vão vir comer essa comida todinha. Aí, a comida do peixe de fundo também, o nosso Oscar, ele come. Então ele é meio complicado, ele não sabe se ele é peixe de fundo. Então não adianta você ter um termostrato no aquário e ter uma janela aberta no tempo de frio. Vai ficar lutando com o termostrato vai ter que ficar lutando para aquecer a água e acaba gastando até mais luz. Então, de
preferência eu faço que nem eu fecho eu fecho aqui a janela para poder não ficar entrando friagem. Abro a janela para poder utilizar a claridade do dia, que é bom demais para poder também economizar energia, que aí você não usa, no caso nesse aquário eu não uso em luminária. É outro assunto que a gente vai tratar sobre no próximo vídeo, a iluminação do aquário. Então é isso, galera, é o que eu poderia passar para vocês. Mais uma dica bônus: vou fazer a TPA, o que que eu posso tirar a água logo do aquário? Não, você tem que desliga esse termostrato aí de você, espera 1 hora, aí você vai poder tirar a água do aquário. Porque para evitar que você queime o seu termostrato e evite acidente, desliga ele, espera 1 hora, aí sim você pode trocar, porque às vezes o termostrato aqui eu tenho como uma base, eu deixo a água, não sei se vocês estão conseguindo ver minha mão, acho que não vai conseguir ver aqui, mas eu deixo a água, eu tiro essa água aqui, por aqui, ó, e deixo, quando chega ali na numeração do termostrato eu paro e faço a minha TPA por aí, porque se passar daquela parte azul ali, ó, ele vai instalar o vidro e você perde o termostrato. Então você tem que ter cuidado com isso. Ah, eu estou mexendo no aquário, pá. Se eu for mexer no aquário para evitar acidente, desliga o termostrato. Se ele estiver funcionando, e você botar a mão no vidro, a sua mão não vai estar temperatura ambiente do aquário. Então, temperatura ambiente vai ser do lado de fora. E aí vai causar o quê? Choque térmico no vidro. Você vai perder seu termostrato. Mais uma coisa, não adianta você estar com o termostrato ligado e do lado de fora estando vindo um vento frio. Ele é doido para pegar meu dedo, mas vai comer ração. Não adianta você vir, eu botei aqui no termostrato 30 graus para curar um íptio. A janela está aberta, está vindo um vento frio. Se o seu peixe estiver numa temperatura ambiente aqui de 28 graus, ele subir para respirar, porque tem alguns que sobem, o cascudo, por exemplo, a cloridora, eles vão subir, o bagre, o pangaço, ele vai subir para respirar. Se ele respirar e a temperatura do lado de fora estiver mais fria, ele vai respirar aquele vento frio, podendo atrair doenças. Então vocês têm que ter cuidado com essas questões, tá, galera? Então, galera, desde já agradeço a todos que ficaram até aqui. Quem puder, curte o vídeo e se inscrevam no canal. Não se esqueçam de inscrever no canal. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou!